Olá pessoal, uma questão agora da NR35, a questão número 4 da NR35 é uma questão da banca VUNESP que ela fez para a prefeitura de Francisco Morato lá em São Paulo, concurso que aconteceu em 2019. Vamos ver essa questão agora, logo depois da vinheta vamos ver a questão 35.4, ou seja, a questão número 4 da NR35. Agora vamos à questão que diz assim, ó. De acordo com a norma regulamentadora 35, que trata de trabalho em altura, é correto afirmar que... Alternativa A diz que é correto afirmar que cabe ao empregador garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas e permitir aos trabalhadores envolvidos que interrompam suas atividades quando entenderem, por motivos razoáveis, que existe condição de risco cuja neutralização ou eliminação imediata não é possível. Olha aqui, cara. A VUNESP, ela tá misturando dois conceitos aqui. Observa, ela começou falando ali de implementar medidas de proteção para os trabalhadores poderem interromper as atividades. Então ela começou falando do direito de recusa, que tá lá na NR1. Tá na NR1, tá falando sobre direito de recusa. Olha o que é que tá dizendo o direito de recusa na NR1. Fala que o trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar situação de trabalho onde, ao seu ver, aqui não tá falando de motivos razoáveis não, tá? Onde, ao ver do trabalhador, envolva risco grave e iminente. Ouça, risco grave e iminente à vida ou à saúde, informando imediatamente ao superior hierárquico. Olha a situação. Tá falando de risco grave e iminente, ao ver do trabalhador ele pode interromper. Isso é direito de recusa. Aqui não. Aqui tá falando aqui de motivos razoáveis. E observa que não tá tratando, pode olhar o texto, não tá falando de risco grave e iminente. Então, já não é direito de recusa. O outro conceito que ele tá misturando aqui é o conceito de suspensão dos trabalhos. Lembra que lá na NR35 fala que a suspensão dos trabalhos devem ser assegurado em situações em que a condição de risco, né, ela não puder ser neutralizada e nem ser eliminada imediatamente? Então, aí ele misturou os dois e colocou aqui como se essa alternativa tivesse correta. Tá erradíssima, tá? Ele começou falando de um dos direitos, que é o direito de recusa, depois falou de outra garantia, que é a garantia de suspensão dos trabalhos, a da 35. Misturou os dois, mas dá pra matar que esse item tá errado só pelo texto que tá entre vírgulas. Olha aqui, ó. Por motivos razoáveis. Isso aqui não tem na NR35, isso aqui não tem na NR1, tá? Então, tá erradíssimo isso aqui. Nossa alternativa A está errada. Vamos agora para a alternativa B de bola. A alternativa B fala que cabe aos empregados participar do desenvolvimento de procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura e diligenciar para o estrito cumprimento, por parte dos empregados das empresas contratadas, das medidas de proteção adotadas no estabelecimento. Olha que firula, tá? Enfeitou demais pra nada, pra nada. Tá falando que é o quê? Uma função de quem? Dos empregados? Os trabalhadores têm função de fazer isso aqui tudo? Não, não. Qual é a função dos empregados? Qual é a atribuição que eles têm, os trabalhadores têm lá na NR35? Cumprir as normas de segurança. É isso mesmo, ele tem a função de cumprir. Tudo isso que tá falando aqui, o trabalhador ele tem que participar do desenvolvimento dos procedimentos. Não, isso não tá dizendo. Pode até ser uma prática em alguma empresa? Pode até ser, mas a NR35 não fala disso. E aqui o que é que a gente quer saber? Olha aqui o enunciado de novo. Olha lá pro topo. De acordo com a norma regulamentadora 35. Portanto, se não está na NR35, está errada. Vamos agora para a alternativa C de casa, que diz o seguinte: será considerado trabalhador capacitado para o trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado a um treinamento teórico e prático com carga horária de 20 horas? 20 horas? Olha, já está errado aqui. Não são 20 horas, o treinamento é de 8 horas. Tanto o treinamento inicial quanto aquele treinamento periódico que acontece a cada 2 anos. Ele é de 8 horas. Então, pessoal, vamos para a alternativa D de dado. A alternativa D fala assim: o treinamento deverá ser realizado anualmente, já está errado, contando com as atualizações sempre que houver mudança nos procedimentos e nas condições ou operações de trabalho, nas atualizações das normas técnicas aplicáveis ou no retorno do afastamento de trabalho por um período superior a 30 dias. Tá cheia de erro a alternativa D, cheia de erros. Vamos começar aqui. Primeiro, tá falando que o treinamento tem que ser realizado anualmente. Não é, eu acabei de falar na alternativa C. O treinamento é bianual, a cada 2 anos. Então já tá errado.
Outra coisa, tá falando aqui que deve ser feita uma atualização no treinamento em algumas situações. Essas situações que está citando aqui deveriam ser as situações que cita lá na NR1. A NR1 fala que o treinamento eventual ele deve acontecer basicamente em 3 situações. A primeira situação é a mudança dos procedimentos, das operações. Se tiver alguma mudança considerável, você faz ali um treinamento eventual. A outra situação é quando tiver um acidente grave ou fatal. E a terceira situação é quando tiver um afastamento do trabalho por período superior a 180 dias. Aqui tá falando de 30 dias. Então, tá muito errada a alternativa D, tá? Citou os motivos errados para fazer a atualização, né? O nosso treinamento eventual, citou a periodicidade errado, citou também aqui o período de afastamento que faz necessário ter treinamento eventual, tudo errado, tá? Então agora vamos para a alternativa E, que certamente é o nosso gabarito. O que é que a alternativa E fala? Fala assim, ó: todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco, muito bom, que deverá considerar, entre outros aspectos, ou seja, tá falando, vai citar alguns, mas tem vários, entre outros aspectos, o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho, as condições meteorológicas adversas, a necessidade de sistema de comunicação, as condições impeditivas e o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem. Olha que coisa legal! Temos aqui a nossa alternativa é o nosso gabarito, tá? Gostou dessa questão? Então já vai deixando o like, ó, aqui em cima, ó, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Eu espero ter ajudado você de alguma forma, um grande abraço e bons estudos!